Boa noite, graça e paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu sou o Ângelo da Aline Barros. Eu sou a Aline do Ângelo. Estamos casados há 16 anos e somos casados para sempre. Graça e paz, igreja. Vamos orar agora pelo Ângelo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te apresentamos a vida do Ângelo nessa noite, Deus, porque ele é teu e tudo que vai ser falado aqui, que seja para a glória do teu nome, Senhor, porque nós somos meros instrumentos do Senhor nessa terra, para glorificar o teu nome por onde passarmos, Deus. Que seja a tua graça através dessa palavra, a tua glória, Senhor, e a tua doçura, alcançando e falando a cada coração aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite também nessa noite a não só ouvirmos, Senhor, mas uma capacitação do céu, a praticarmos, Deus, e andarmos na direção daquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração, através da vida do Ângelo, Senhor, através de tudo aquilo que ele se dedicou a estudar para estar trazendo a Tua igreja, estar servindo a Tua igreja nessa noite, Pai. Nós, como igreja, o abençoamos em nome de Jesus e também o repreendo em nome de Jesus, toda voz de intimidação que vem para falar nos ouvidos e nas mentes, que não adianta ouvir essa palavra, que você não vai mudar, que nada vai mudar, que você vai sair daqui do mesmo jeito. Nós, como igreja, nós rejeitamos qualquer voz que não seja do Espírito Santo nessa noite, de atuar nas mentes e nos corações, em nome de Jesus, porque através do amor do Senhor, do sacrifício de Jesus, nós podemos andar em novidade de vida, para a glória do nome dEle, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmão, quem desconfia ou duvida que o Espírito Santo não esteja nesse ambiente aqui, irmão? A presença de Deus é notória nesse lugar. O Espírito está no controle de tudo. Como da mesma maneira que a Regina aqui não deu tema nenhum para essa peça. E eu confesso para os irmãos que 50% da minha mensagem foi apresentada aqui. Então eu entendo que o Espírito está nesse lugar. O Espírito está em sintonia com a sua igreja. O Espírito Santo, Ele quer falar comigo e com você nessa noite. O Espírito Santo quer fazer uma obra na nossa vida, na nossa casa. Ele quer fazer maravilha no nosso meio. Amém, irmão? Tu acredita nisso? Dá um amém aí. Dá um glória a Deus aí, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, meu irmão. Lá em Filipenses, capítulo 1. Eu quero ler 2 textos com a igreja. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Agora, volta um pouquinho para trás, vai lá em Provérbios, capítulo de número 24, esse é o texto áureo da noite, esse é o texto que nós vamos caminhar sobre ele, se encontra em Provérbios 24, versículo 3 e 4 somente, 2 textos, diz assim a palavra do Senhor: com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela o que, irmão? Versículo 24: pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Na versão, essa aqui é Almeida
corrigida, na versão do King James, diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com inteligência ela se consolida. Mediante discernimentos, os seus cômodos são mobiliados com todo tipo de bens preciosos e agradáveis. Você pode dar um amém? Então a gente tem estado esse mês da família, nessa conferência, e o tema dado foi construindo lá. A primeira mensagem é construindo lá em meio às tempestades, a segunda foi construindo lá e afirmando os seus alicerces, no domingo retrasado, e hoje é reconstruindo o lar, erguendo as paredes e mobiliar a casa. Vou repetir de novo. O subtítulo diz: erguendo as paredes e mobiliar a casa. Você pode repetir comigo? Erguendo as paredes e mobiliar a casa. Amém? Irmãos, eu entendo que reconstruir, a palavra reconstruir, reconstruindo, ela vem do verbo reconstruir. É o mesmo que reformar, reedificar, tomando a construir, fazendo e organizando. A palavra, esse verbo, construir, ele nos dá essa direção, que é uma continuidade, é algo que nós temos que fazer, seja ela do zero, seja ela parada por um tempo, ou seja ela aquilo que foi destruído, e que nós possamos dar uma continuidade naquilo que foi, de alguma forma, destruído. Então, ela nos leva a reconstruir de novo, ela nos leva a fazer uma reforma, reedificar, refazer e organizar. Essa é o sentido da reconstrução, reconstruindo lá. E a palavra erguendo, esse erguendo vem do verbo erguer, é a forma verbal que indica ação e andamento. Significa levantar o que está caído. O que é que eu disse? Levantar o que está caído. Então é uma ordenança, é um ato que precisamos fazer, de refazer aquilo que está destruído, ou aquilo que se parou no meio da caminhada, daquilo que um dia estava num processo e de repente parou, retrocedeu, ou que um dia já estava edificado e que passou por alguns ventos da vida, por alguns ataques, por algumas adversidades que abalou as estruturas, que houve rachaduras, como foi falado aqui ainda há pouco, através dessa peça. E toda rachadura, todo dano em qualquer construção civil, ela tem que ser examinada por um engenheiro. E eu quero te dizer que há um engenheiro que quer administrar essa obra da família, que é a minha e a sua família, que é Deus, que Ele tem toda a matemática da ciência, todo o cálculo, tudo aquilo, toda a planta, todas as medidas corretas para reconstruir a minha vida, a sua vida e a nossa família. Porque lemos em Filipenses que aquele que começou a boa obra em vós, está falando de alguém, e esse alguém é Deus. Esse alguém é Deus que tem diariamente, ele falou no vós ali, levou na questão do plural, mas podemos dizer que aquele que começou a boa obra em mim, há de completar até a vinda do Senhor. Nós estamos nesse processo, e o ambiente familiar é um ambiente de duas pessoas, de duas culturas, que vão se unir, e que estão no mesmo processo de obra, de reforma, dia e noite, que depende da presença do Eterno, da presença de Deus, para se manter firme, para que não haja as brechas, para que não haja, os alicerces sejam abalados, para que não venham infiltrações do inimigo.
E aí a gente tem o arquiteto, é aquele que desenha, é aquele que planeja toda a sua casa, é aquele que sabe aonde o móvel vai cair certinho, o armário, a sua cozinha planejada. Esse é Jesus, irmão. Jesus quer planejar a tua casa, Deus quer planejar a sua família. Na verdade, Ele já tem um projeto, Ele já tem uma planta para a sua família. Ele já tem um modelo do céu. Então, tem um engenheiro, que é Deus, que dá todo o cálculo, tudo aquilo que precisa ser feito, e aí vem um arquiteto e planeja tudo, que é Jesus dando sentido, dando o toque dele. E aí temos aquele que começa a edificar a obra, que é o Espírito Santo. É esse que faz a obra em mim, em você, dia após dias. É esse que coloca cada tijolinho dentro de mim, de você. É aquele que, se precisar fazer uma obra, Ele vai fazer. É aquele que, se precisar quebrar alguns revestimentos da nossa vida, é aquele que precisar nos dar umas marretadas de vez em quando, para tirar alguns danos. É o Espírito Santo. Ele está trabalhando na minha vida e na sua, dia após dias. Nós estamos nesse processo. Então, há esses três que estão trabalhando na família, que é o dono da família, que a família veio e foi gerada do céu. Mas aqui em Provérbios ele vai dizer que com a sabedoria edifica a casa, ou com sabedoria se constrói a casa. De que maneira? Com qual argumento, com qual ferramenta, com que você tem edificado, construído a sua casa? E aqui a gente está falando de construir as paredes. A parede, para que serve? Elemento importante para a sustentação de um edifício. Sem essas paredes conectadas, as colunas que está aqui nesse canto aqui, meu irmão, eu não sei se essa laje se aguentaria aqui. Porque a parede, ela tem esse papel de se unificar com a coluna, para dar essa sustentabilidade. Também para suportar o peso da laje, também para proteger o interior de variações climáticas e agentes externos. É um ambiente seguro. E proporcionar o isolamento térmicos e ruídos. Se não houvesse essas paredes, com certeza, já temos alguns problemas dos ruídos, com aqueles que estão em nossa volta. Com certeza os ruídos, quando eu falo do ruído, eu falo do som, falo das acústicas, dos barulhos sonoros, que com certeza ia estar alcançando alguns raios de distância em alguns lares. Então a parede, ela tem esse papel, ela tem esse fundamento de erguer, de sustentabilidade. De que maneira, qual tem sido as paredes que você tem levantado na sua casa, na sua família, para aguentar os abates da vida, as lutas, as tempestades, porque ela protege também do clima, dos ventos, da chuva. De que maneira temos levantado essas paredes? É interessante que a parede, ela está no horizontal e não no vertical. Isso eu entendo que quem levanta a parede é o sentido vertical, é aquele que está sempre levantando um relacionamento com o Criador. Porque o nosso relacionamento com Deus é no vertical. E aquilo que recebemos do vertical, aí assim a gente manifesta no horizontal. A comunhão não começa no horizontal, ela começa no vertical. Nada tem um homem se do céu não for dado. Vem do céu.
Então a parede, ela nos dá essa segurança. Mas aqui fala também que há alguns agentes externos, que pode abalar as estruturas dela, que pode danificar. Há mais ou menos há 15 a 20 dias atrás, eu precisei fazer um tratamento, uma reforma na minha parede do meu quarto. Já é pela terceira vez. Quem mora em Jardim América sabe que sofre aqui com problema de umidade. Quem sofre aqui com problema de umidade aqui na casa? Nos cantinhos assim. Então, o meu avô, a casa que eu moro nos fundos da minha mãe, ela foi construída diretamente do chão. É diferente da casa da frente, que o meu avô, ele teve essa percepção depois. Construiu aquela casa em cima, ele aterrou. Segundo a minha mãe, diz que ele jogou uns 5 caminhões de pó de pedra, e ali depois ele começou a edificar a casa da frente. Para justamente, ela é alta, para proteger da umidade que viria do solo. Porém, a minha, ela foi direto do chão. Então, por isso, constantemente eu passo por problemas de umidade na minha casa. São agentes externos que vêm para trazer dano, trazer doença, trazer fungos. Para aqueles que têm os problemas com zite, então, irmão, é um veneno. Renite, sinusite, bronquite, asma. E se não tiver um ambiente de uma boa circulação de ar, o ambiente fica com cheiro. E eu passo muito por isso na minha casa. E aí, primeira obra, quebrei a parede toda. Por isso que eu falo, irmão, refazer, reconstruir dá trabalho. Está muito mais na tua disposição daquilo que você quer, que você tem um objetivo, que você almeja para a sua vida, para a sua família. Qual é o preço que você tem pagado pela sua família? E aí a primeira, pastor Ronaldo, eu precisei descascar tudo. Quando eu entrei pela primeira vez, fiz o embolso todo, porque o primeiro estava totalmente danificado, estava uma salina, tu tocava assim no embolso, ele se esfarelava. Ele já não tinha mais a sua rigidez, ele já não dava garantia mais nenhuma de segurança. A segunda, quando começou de novo a surgir, eu precisei colocar um revestimento até a metade da altura da janela para baixo. Numa parte da parede eu coloquei até o teto. E aí o que aconteceu, meu irmão? A umidade subiu em cima do revestimento. É uma batalha constante, assim é a minha vida, é a sua vida, é assim é com a família. Você vai, reconstrói, reedifica, e sempre está vindo alguma coisa para tentar te danificar, para tentar te ferir, para tentar te parar. E aí eu precisei. E aí essa vez eu mesmo fui dar uma de pedreiro. Com alguns conhecimentos, a gente joga na internet um pouquinho, não era muita coisa, e aí fui lá, irmão, comecei a raspar, tirar todo aquele mofo, aquela umidade, todo aquele fungo, sabe, e ainda teve uma filtração da parte da vizinha, teve um vazamento da cozinha dela, que é parede com a minha, que ainda piorou a situação, aí descascou tudo, a massa branca estufou, ficou uma salina, ficava caindo. A Aline sempre me olhando, falando, quando tu vai fazer isso? Meu Deus, tu não vai consertar esse quarto? Falei, calma, mulher. Descansa no Senhor. E aí eu estava de férias mês passado, eu falei, é hoje. Aí chamei o companheiro da minha sogra, ele me ajudou um pouco lá, dar uma descascada, começamos 10 horas, irmão, foi acabar 9 horas da noite, e aí resolvemos passar a massa, e a massa não ia secar, porque naquele dia estava um dia chuvoso, um dia frio, e ele queria me ajudar para mim raspar, a lixar, e aí eu passei aquela massa que é mais dura, a acrílica, e aí ela tem um tempinho, você tem que lixar logo, né, porque depois que ela endurece, irmão, se prepara o teu braço, vai ficar com a dor no outro dia e você não vai conseguir alisar ela por nada. E aí mesmo assim eu fui lá, dei umas alisadas, dei uma raspada, e aí eu estava arrancando a massa porque não estava totalmente seca,
E aí eu falei, vai ficar para amanhã. Aí acordei cedinho, irmão, e aí comecei a raspar aquilo, uma poeirada dentro da casa, voando aquele pó branco, suja. Eu cobri os móveis, o que deu, e vai aquele pó, e raspa. Meu irmão, eu fui acabar quase 11 horas da noite. Isso foi porque foi um pedacinho pequenininho, irmão. Levei 3 dias para fazer isso. Deu trabalho, deu esforço, deu sacrifício, irmão. E aí você tem que pintar, e aí na primeira mão não fica bom, tu tem que fazer a segunda vez, você tem que perseverar pela sua casa, pela sua família, para reconstruir as coisas que vai edificar, as coisas boas para a tua casa. E agora está lá, está com aparência de novo, mas vira e mexe precisa de um trabalho, precisa de um conserto. E o que você tem feito? Qual tem sido a manutenção da sua casa, irmão? Está dando tempo ao tempo? Está permitindo que o inimigo fique cirandando no meio da tua casa e deixando as coisas piorar, como aconteceu aqui, te dividir no meio da sua casa? Já basta isso aqui que tem nos dividido como família. Já não tem a comunhão de sentar na mesa, do almoço, do café, do momento da oração. Hoje é as televisões, é televisão no banheiro, é televisão no quarto, é televisão na cozinha, é televisão em tudo que é canto, é na área de serviço, é na área de não sei de onde, tudo tem televisão. E agora tem Alexa, Alexa liga, Alexa desliga, tudo está assim, irmão. Não é assim, irmão? Eu ainda peguei o tempo da televisãozinha, aquela caixotinha, irmão, que tinha que mudar o canal, rodopiando assim aquele botão, era só ela, todo mundo sentado. Eu lembro, a minha avó todo dia botava lá, que tinha um canal lá que dava a oração da Ave Maria às 18 horas, e pegava todo mundo, senta todo mundo aqui, vamos ouvir a oração da Ave Maria. Não é assim? Ela conhece a minha avó. A oração convidava a família para um momento de espiritualidade, de busca de Deus, mas hoje não tem mais isso. Hoje a gente tem que lutar para ter isso na nossa casa. Por mais que as coisas estão modernas, por mais que a tecnologia tenha chegado para ser bênção, mas tem separado as famílias, tem te levado a outros caminhos errados que nós vimos aqui, que tem adoecido, que tem danificado. Esses são os fungos que sobem pela parede, que às vezes são imperceptíveis, estão por dentro, eles vêm por baixo. Ele vem procurando a oportunidade por onde ele se achegar, por onde ele se alojar. E aí eu lembro que, quando a casa desvaziou, ainda tem um outro porém. Eu lembro que a casa ficou vazia, desalugou lá, e aí eu botei meus móveis todos lá, estava em obra. Irmão, deixei meus móveis lá do quarto, do guarda-roupa. Quando eu estive lá, teve uma chuva, um camarada aí destelhou para a gente fazer uma cobertura lá, e a laje era aquela pré-fabricada, antiga, ainda não estava segurando a chuva. A chuva na laje, ela praticamente molhou tudo por dentro. E aí eu fui ver que a parte, aquele compensado do guarda-roupa estava todo cheio de cupim, irmão. Eu falei, meu Deus, de onde é que veio esse cupim? Tu vê, começa a vir praga, começa a vir tudo aquilo que é destruidor, que é devorador. E aí eu fui ver que estava saindo do tijolo, e eu não sabia que tinha o cupim que atua dentro do tijolo, irmão. Eu achava que o cupim era só o de madeira. É o cupim de parede, o cupim de concreto que é falado. E ele saiu por um buraquinho, pastora Raquel. E aí eu tive que chamar o irmão do diácono, do falecido irmão diácono francês. Ele trabalha com isso, com detetização. E ele falou, eu tenho um veneno que eu vou botar dentro do concreto e vamos matar essa praga aí. Sabe, irmão, o diabo ele é assim, ele vai se camuflando, e a oportunidade que ele puder, ele entra para destruir a sua vida, a sua casa, para desconstruir. Quando vê que ele começa lá pelo muro, pela parede, vamos quebrar justamente o que protege, o que dá segurança para eles. E existem 2 agentes que destroem as paredes, são eles, o orgulho, fala comigo, o orgulho, e a falta de perdão.
esse dentro da família é o que destrói as paredes, é o que gera as rachaduras. Um relacionamento orgulhoso, que não tem diálogo, como foi falado aqui, que não tem conversa, que o marido não chega em casa, dá uma boa noite, sai entrando, de repente vem de um dia estressado, sai entrando por dentro de casa, quer tomar seu banho, entra para dentro do quarto, ou quer ligar a televisão, quer ver um repórter. Irmão, não é dessa maneira. Alguém que está ali dentro, que precisa receber uma boa noite, um bom dia, que precisa às vezes de um contato, de um beijo, de um ósculo santo, pelo menos. E você ver o seu filho, às vezes ele, que mais necessita às vezes não é de brinquedo, de dinheiro, sabe, e é uma geração que tem entulhado os filhos com essas coisas, e agora crianças eu vejo com 11, 12 anos com celulares. Irmão, eu não acho saudável você dar um celular para o seu filho nessa idade. A minha fica controlado, tem tempo, tem dia, e negociar, mamãe, deixa hoje, era domingo, mas antecipa. Ela quer negociar com a gente. Pastor, é domingo, mas mamãe, me deixa, vamos fazer quarta, aí domingo eu não vejo. E aí se tu faz isso, aí domingo ela fala, hoje é o dia do jogo. Opa, não, pô, esqueceu que foi para quarta? Então são coisas, irmão, que vêm para desconstruir, às vezes a família, o lar, gerar divisões, dano nas paredes, nas proteções. Quem não lembra de Davi, que estava num ambiente seguro, tinha sua família, saiu do lugar da proteção, foi dar um rolê lá na sua varanda, e se deparou com um agente externo. E aí você conhece toda a história. Sabe, todo o tempo o inimigo, ele tenta destruir, nos tirar a paz e a segurança. Quem não lembra também de José, e aí eu falo para os jovens aqui, que pretende constituir uma família, que tem orado em Deus, espera em Deus, busca mesmo em Deus, que estava num lugar também de proteção, e aí pode ser no teu ambiente de trabalho, no lugar da escola, da sua faculdade, e ali, trabalhando na casa do seu senhor, Potifar, e aí passou pelaquela situação. São agentes externos, irmão, que tentam nos destruir, que tentam nos separar da santidade de Deus. E se você quebra princípios desde o início, irmão, com certeza isso vai trazer dano no seu casamento. Não comece de forma errada, comece com a vontade de Deus. Peça ao autor da nossa vida, peça esse engenheiro, o arquiteto Jesus, e aquele que vai fazer a obra, o Espírito Santo, para conduzir tudo, como se faz ter uma família conforme os padrões de Deus. Então, o primeiro passo para erguer essas paredes, fala comigo, primeiro passo, ver e reconhecer o estado que se encontra as paredes, ver o que precisa ser feito para mudar. Exemplo, ver como está a realidade atual da sua família e da sua casa. Esse é o primeiro passo, é reconhecer a condição que você se encontra, o quadro que se encontra a sua família. É quebrar o orgulho, é se quebrantar, é se humilhar. Para que o inimigo não traga a divisão no meio da família. E aí, pastor? Como é que a gente consegue visualizar? Buscando em Deus, pedindo Ele para te revelar. Ou às vezes você não está vendo, alguém precisa ver por você, te orientar. Isso pode ser o teu líder, pode ser o teu pai, a sua mãe, uma pessoa que tem já uma experiência, que passou por uma situação que pode te dar algo preventivo para que você não sofra dano. E aí eu lembro de Neemias, lá Neemias 2,17, olha o que diz Neemias 2,17.
Então lhe disse: estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser o opróbrio. Então Neemias, ele viu a condição, o estado que se encontra, muro e parede, é a mesma situação, da mesma condição de proteção. O muro naquela época, nessa sociedade, no Antigo Testamento, era algo de segurança para o povo. E o muro estava o quê? Destruído e os portões assolados. Então vê como é que se encontra, como estão as paredes, como estão os portões, como está aquilo que te protege. Reconheça o quadro, reconheça a condição que está. Primeiro passo para edificar, para reconstruir uma parede, é reconhecer a condição que se encontra. É tirar os destroços. Dá trabalho, sim, dá trabalho, mas vai ficar bom de novo. Vai ficar bom de novo. E aí eu quero caminhar no texto áureo que eu li aqui, que é de Provérbios 24, 3. Aqui nós vamos ter temos três agentes construtores divinos. Primeiro fala comigo, sabedoria, inteligência e conhecimento. Sobre esses três agora eu quero caminhar com a igreja. Ele vai dizer aqui em Provérbios: com a sabedoria edifica, ou com a sabedoria constrói a casa. Essa sabedoria, irmão, não é uma sabedoria humana, mas é uma sabedoria divina, é a sabedoria do céu. Como eu falei, Deus é o engenheiro da obra. Assim, da mesma maneira que Ele deu uma planta para Noé, fala: Noé, faça aqui essa arca, está aqui, dessa forma, não muda nada. Tudo que está aí, faça. E fez, e deu certo. Sabe o que dá muito errado na nossa vida, numa reconstrução? É a gente querer botar a força do nosso braço onde Deus tem que estar fazendo. Mas pastor, mas vai construir, vai vir luta. Vai vir até aquele que vai falar assim: para que fazer esses muros de novos? Não há necessidade. Neemias sofreu isso quando estava na reconstrução. Surgiu dois camaradas, Sanbalates e Tobias, que começou a avacalhar o serviço, que começou a malhar, que começou a contaminar, começou a dizer que aquilo não ia servir para nada. Irmão, não dê ouvido às vozes externas, ouve somente a voz do Todo-Poderoso, ouve somente a voz de Deus, e siga nesse caminho da construção, de uma fidelidade, de honra, de devoção a Ele. Por isso que a sabedoria, ela constrói. E Ele vai dizer aqui, o segundo passo para erguer as paredes é orar a Deus e se humilhar e se arrepender dos pecados. Neemias 1, 4 e 6 vai dizer que quando Neemias veio, alguns mensageiros, trouxe a notícia para ele e falou: a cidade está assim, os muros estão derribados, os portões se acabaram. A Bíblia diz que ele chorou, que ele orou e jejuou e pediu perdão pelos pecados dos seus antepassados. Irmão, não tem construção nenhuma se você não reconhecer o estado, tirar os destroços e se arrepender. Ele se arrependeu. Um relacionamento tem que haver arrependimento, tem que haver humildade, tem que haver simplicidade, tem que haver diálogo. Tira isso de dentro de um casamento, vai estar igual a bebê reborn. Família reborn. Ninguém fala, mas é a família. Nova família. Só falta isso agora. Não, irmão, a família tem diálogo. Aleluia, a família tem luta, tem adversidade, tem, mas tem um Deus Todo-Poderoso que constitui ela e está no controle dela.
Quem sabe no início de tudo, lá de repente pode acabar o vinho, e o vinho simboliza alegria, a presença do Espírito, mas se o arquiteto tiver, ele vai pegar água e vai transformar em vinho de novo, e vai ficar melhor do que o que estava antes. Porque tudo que Deus faz é para o melhor. Por isso que a Bíblia vai dizer em Ageu que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Quem sabe você está precisando de novo reconstruir de novo algo para receber a glória da segunda casa. Que a primeira seja de experiência para você, mas que você viva da segunda glória o melhor de Deus que tem para mim e para você. Quem está me entendendo, diga amém. E o terceiro passo para erguer as paredes, sabedoria. Buscar a Deus é uma busca fundamental para quem deseja viver uma vida plena, conforme a vontade divina, para administrar a família. Então essa sabedoria que vai edificar é uma sabedoria não terrena, não humana, não cheia de mensagens de coach, mas é uma palavra que contém a verdade, é uma palavra que tem tudo que você precisa, porque isso aqui é uma bússola, isso aqui nos dá direção, isso aqui nos tira de uma vida perdida. O que está faltando às vezes para tu levantar a parede é a parede da palavra. É o tijolo da palavra, da sabedoria que vem do alto. Mas se tu não tiver, Tiago capítulo 1, 5 diz: peça a Deus sabedoria. Tiago 1, 5 vai dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Sabe por que está dando conflito? Porque tu não pede a sabedoria do céu. Chama ele, chama para o negócio, meu irmão. Tem que entender que a nossa vida aqui, nesse ambiente, igreja, eclésia, aleluia, aqui tem igreja, a igreja não é o prédio é o ambiente que nós estamos aqui reunidos, mas a igreja está aqui, eu vejo várias igrejas aqui, e a igreja é feita de família, eu vejo família aqui, eu vejo família ali, eu vejo família ali. Então, irmão, o diabo ele quer roubar isso, ele quer roubar aquilo que Deus fez, essa célula principal da família, que é uma referência para essa sociedade doente. Mas para isso precisamos estar com a sabedoria do céu, porque sem ela nós não vamos conseguir enfrentar as adversidades daí de fora, porque tem sido de uma forma, de uma tempestade, meu irmão. Vem como um furacão daqueles que dá lá nos Estados Unidos, que vem destruindo tudo, e aonde você estiver alicerçado, como foi falado semana passada, aí vai te dizer se você vai se manter firme ou se tu vai cair. Então busca a sabedoria do céu, levante a parede da sabedoria. Efésios 5, 15 ao 17. Olha o que fala a palavra de Deus em Efésios 5. Efésios 5, 15 ao 17 diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Isso é usar de sabedoria. Qual tem sido a vontade de Deus para a tua casa, para o teu casamento, irmão? A Bíblia vai dizer em Provérbios capítulo 14, verso 1, vai dizer que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, ou a insensata, ela derriba com as suas mãos.
Faz assim com a mão, mulheres. E com isso derruba a casa. A sábia edifica. Então, quem usa da sabedoria do céu constrói algo. E constrói conforme a vontade de Deus, não a vontade humana, mas aquele, o insensato, aquele que não quer, obedece, aquele que não quer ouvir, destrói. Provérbios capítulo 9, verso 10 vai dizer que o temor do Senhor é o quê? É sabedoria. Vou ler esse texto aqui com os irmãos. Ficou meio picotado, né? Vai dizer assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tema a Deus, para que haja um conhecimento não humano, mas um conhecimento celestial, divino, sobre a minha vida e sobre a tua. Então, a primeira parede é da sabedoria, é a vontade divina, é a perspectiva do céu para a minha casa, para o ambiente familiar. Quarta parede, fala comigo, quarta parede. A quarta parede é o passo para erguer as paredes, é a inteligência. Fala comigo, inteligência, é o que ele diz aqui, em Provérbios. Com a inteligência, ela se afirma. É valorizada como uma qualidade divina que vai nos dar entendimento, discernimento sobre a vida. Portanto, buscar inteligência para a família é uma compreensão, é um ato de busca espiritual, de fé, e não apenas intelectual. É uma necessidade, irmão. Mas quem tem inteligência, na esfera espiritual, ele tem discernimento e tem entendimento. Você consegue discernir os problemas, você começa a ter percepção das rachaduras. A pessoa tem um olho clínico, olho de radiologista, vê onde ninguém está vendo, e aí tu está aqui, tu fala, eu vejo uma rachadura ali, vai ter uns 10 aqui, não, mas eu não estou vendo nada. Tem uma rachadura ali, aí pega o andame e sobe ali, tem uma rachadura ali, porque é percepção, discernimento, detectou o problema. Nós temos que ter essa percepção de detectar dentro do nosso lar, ter o discernimento do que está acontecendo, irmão. Tem situação que vai acontecer se você não parar, respirar, orar, você vai tomar atitudes. Não tome atitude em tempos de crise, meu irmão, espera a poeira acalmar. Os ventos estão sacudindo, o vento está soprando na parede, é chuva de granizo, é chuva. Irmão, segura a onda, a parede está te protegendo, ela pode sofrer uns danos, mas fica nela, se levante, seja sábio, usa de inteligência, toma atitudes reveladas por Deus. E aí tem alguns tijolos que eu quero falar da inteligência, que se encontra em Filipenses 4, versículo 8. E aí o que você precisa para ter dentro da sua casa, para levantar esse muro da inteligência? Filipenses capítulo 4, verso 8, vai dizer assim, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, então você tem que levantar o tijolo da verdade, como foi dito aqui. Tem tido verdade, tem tido sinceridade dentro do teu casamento, dentro da sua família, e ele vai dizer, tudo que é respeitável, está tendo respeito, então levanta o tijolo do respeito. Um relacionamento tem que haver respeito, um tem que respeitar os seus limites, porque são pessoas diferentes. E vou te dizer um negócio, irmão, sempre no relacionamento um tem que renunciar. Se não renunciar, racha a parede do alto para baixo. E é por isso que o inimigo ele bota o orgulho dentro, tenta jogar o orgulho dentro do relacionamento.
Não pode, irmão, um casal passar um mês sem se falar dentro de casa. Que negócio é esse, irmão? Estou 30 dias que eu não falo com a patroa. Meu filho também não está falando com a gente porque não deixamos ele ver Netflix. Que é isso, irmão? Que negócio é esse? Perdeu... Está um barco à deriva isso. Qualquer momento vai virar. Qualquer momento isso vai cair, vai desmoronar, irmão. Porque a estratégia do inimigo é tirar todo o que te dá fortaleza, o que te dá segurança, o que te protege. E essas ações, ela vai trincando, e a gente não vai tendo percepção. Começa por uma pequena rachadura e daqui a pouco ela está enorme. Depois, para consertar o trabalho é árduo. E a gente não quer pagar o preço às vezes. Ou senão é mais fácil, vou lá procurar o meu pastor e ele resolve esse problema. Com certeza ele vai falar, toma vergonha nessa cara, meu irmão, vai se reconciliar, vai pedir perdão, vai orar a Deus, prepara uma surpresa para a patroa, não sabe cozinhar, então pede o iFood, meu irmão, inventa um negócio, mas faz algo, faz um pão na chapa, uns ovos estraladinhos, e faz uma tapiocazinha, e não precisa de muito não, irmão. Irmão, esse dia da mãe lá em casa, foi engraçado. Eu sempre faço um café da manhã. Essa vez eu mudei o método, eu dei uma orquídea. A Valentina acordou demais, olha só como é que isso faz memorial na cabeça dos filhos, meu irmão. Ela ficou triste porque essa vez eu não fiz o café da manhã. Ela foi questionar a mãe dela, papai não fez o café. E ela ficou triste. Mas eu falei, filha, a orquídea aqui, ó, não é de plástico não, ela não foi barata não, filha. Ela não é lá da Praça 2 não. Essa tem vida. Mas a criança não tem essa maturidade, irmão. Mas olha só o memorial que ela teve, que todos os anos eu sempre pegava, comprava uma cestinha, botava uns biscoitos balduco, presuntinho enroladinho, comprava uns pãozinhos que a patroa gostava, um bolinho. Sempre fiz isso. Botava ali o presentinho, mas dessa vez eu não fiz dessa forma. E ela questionou, irmão. Já sabe que quando ela querer ter um marido, ela fala que o meu marido vai ter que fazer um café para mim. Porque o que ela vê em casa, a maneira que eu trato ela é o que ela vai querer por um homem para ela, irmão. Eu sou um espelho para o homem que ela vai querer para a vida dela. E a mãe é o espelho daquilo que ela vai ser também para dentro da casa. E assim vai se constituir nas paredes de uma família. Ninguém nasce com isso. Não tem aqui uma apostila para isso. Tem a palavra que nos orienta. Mas tem muito mais a nossa atitude do que qualquer outra coisa, irmão. É você querer fazer e mudar a coisa. São coisas simples que resolve, que o céu desce e o ambiente fica pentecostal. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Seja inteligente, irmão. Seja inteligente. E aí então ele falou aqui, vamos lá, Filipenses 4, 5, ou 4, verso 8, vai dizer, finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, construa o tijolo da verdade, tudo que é respeitável, tenha respeito uns com os outros, tudo que é justo, irmão, tudo que é puro, santidade, um relacionamento santo, irmão, que não precisa buscar meios aí para tentar fumegar o casamento. Não, sai fora disso, irmão. Isso aí vai atrasar a sua vida. Tu não precisa disso. Não precisa de nada para fumegar o teu casamento. O que precisa é a glória de Deus, a presença de Deus. Quem está me entendendo aqui?
Irmão, sabe por que eu estou falando isso? Alguns anos atrás, não está nem mais aqui o meu irmão, Deus o levou, mas ele congregou numa igreja, ele me contou algo. Eu posso falar aqui que ninguém vai ver isso. Irmão, que os irmãos nas igrejas estavam tudo em conteúdo adulto, irmão, para o casamento ficar dentro da igreja, isso. Ele me contou isso. Eu falei, que isso? Tu lembra disso, Aline? Eu falei, que negócio é esse, rapaz? Eu era novo convertido, nem pastor acho que nem era nem consagrado evangelista. Eu falei, rapaz, isso é coisa do diabo, cara. Não pode. Diz que os casais se reuniam para ficar vendo filme com tudo da igreja, irmão. Irmão, isso é laço do diabo. Isso acaba para o casamento. E acabou mesmo com um casamento de um monte lá, que depois ele me contou. Um monte. Um monte. É assim que o diabo ele vai se filtrando. É igual a filtração lá da minha casa. Toda hora ele tenta me dar um prejuízo. Mas eu já, tu tá vindo por ali. Eu vou lá, raspo ele, irmão. Bato nele. Raspo, botei até uma massa mais forte, para ver se ele não vem. Então você tem que se proteger, tem que se revestir. Então, o que é puro, tudo que é amável, irmão, tem que ter amor no negócio. O amor, irmão, a Bíblia diz que o amor, ele não acaba, ele se esfria. Então, o que você tem que fazer? O que você precisa para botar intensidade dentro desse relacionamento? Pega carvão, irmão, vai pegar graveto, vai recender esse negócio aí, irmão. Tem que ter amor. O amor acabou. Não acabou nada, ele esfria. A Bíblia não fala que acaba, que o amor esfria. Então, aquilo que estava com muita intensidade é igual o fogão. Vai perdendo ali o forte, o médio e o fraco. Você tem que voltar para o forte, irmão. Volta para o forte enquanto há tempo. Amém? Então, são alguns tijolos que eu e você precisamos levantar. E aí ele vai falar, tudo que é de boa fama. Irmão, teu casamento tem que dar fama. O que tem falado os que estão na sua volta, no meio da sua parentela? O que as pessoas têm visto do teu casamento? Tu tem sido um modelo de Deus para essa sociedade? A sua família tem sido algo que tem gerado fama lá fora, que as pessoas desejem? Qual é a fama que tu tem levado? Qual é a fama da sua família? E isso, irmão, numa sociedade como a nossa, eu lembro quando era moleque, eu sabia cada casa que tinha os problemas, o vizinho problemático, o que batia na esposa, o que não batia, o que era beberrão, o que não era. São famas que a gente vai vendo. Eu fui crescendo vendo. Dentro do meu lar, dentro da minha família. É a fama. Qual é a fama que tem levado? Mas a Bíblia diz que tem que ter boa fama. Teu relacionamento tem que inalar um bom perfume agradável de Jesus, irmão. Aleluia, Jesus tem que estar no centro. Aleluia, Jesus tem que estar no meio dessa casa. Jesus tem que estar nos alicerces. Jesus tem que estar nas paredes, nas colunas, na fundição. Jesus tem que estar em tudo, meu irmão. E aí ele vai dizer, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então, o teu pensamento tem que ser um pensamento celestial, pensamento do céu. Tu tem que trazer aquilo que vai edificar, aquilo que vai ser saudável, aquilo que vai manter as estruturas, as paredes fortificadas. Todo ano aqui a gente precisa, com o aniversário da igreja agora, o Isaías, como engenheiro, como homem que conhece, ele tenta manter a beleza da igreja, ele tenta manter ela assim, e aquilo que começa a danificar, ele consegue ver com o seu olho, com a sua experiência, porque o engenheiro é isso, ele consegue ver onde está o problema, e aí ele dá a ordem para o arquiteto ou os operários para refazer ou reconstruir algo. E ele mantém sempre a igreja ornamentada, bonita, pintada. Se ficou aqui com marca de pé, agora é um carpete aqui, acabou, que aqui ficava tudo russo, né? Às vezes a pessoa vai, encosta, bota o pé assim, vai sujando, vai danificando, e aí você precisa limpar, dá trabalho, irmão. Tudo dá trabalho. Tanto que a igreja está em obra ainda, não acabou, e é obra daqui, conserta dali, faz ali.
Eu vim para cá quando essa igreja estava só no tijolo, meu irmão. E eu sei o que a gente passou aqui para chegar onde nós estamos. As lutas, a adversidade, tantas renúncias, propósito. O casamento tem que ter isso, irmão. Essas paredes da sua casa tem que ser erguidas dessa forma. Ser todo dia, se puder faz manutenção, ou semanal, quinzenal, por mês, mas não dê tempo ao tempo. Porque o tempo danifica também. Mora em lugar em beira de praia, pode estar a uns 200 metros da praia. Vai ver com o tempo que é de ferro na sua casa, está tudo com ferrugem, porque a maresia ela vem pelo vento e vai corroendo tudo. Agentes externos que tentam destruir a nossa vida, que vem sem a gente perceber, vem pelo ar, ó. Que temos ouvido, que temos visto. Quais são esses agentes que têm tentado destruir, danificar as paredes da sua casa? Quem está me entendendo, diga amém. E aí ele vai dizer que, lá em Provérbios, que com a inteligência ela se firma. É um lar estável, fixado na rocha, estabelecido por Deus com segurança. Quando tu age com inteligência, é o que ele diz aqui, com a inteligência ela se firma. Então a sua casa é firmada na rocha, porque você age com sabedoria, você age com as inteligências, você consegue detectar os problemas, você consegue apagar o fogo logo antes que o negócio ganhe proporção, e aí você continua firme na rocha. Sua casa não sofre dano. Pode vir um vento que for, mas ela está na rocha, ela está firmada, ela está consolidada em alguém que é firme. Os alicerces não foi feito de qualquer maneira. Foi como que a gente ouviu no domingo passado, ela está na rocha, na pedra. Fala o quinto passo para erguer a parede, repita comigo. O quinto passo para erguer a parede. O conhecimento, é o que está aqui também. Ele vai dizer, pelo conhecimento se encherão as câmaras. Aleluia. Conhecimento, a busca por conhecimento está intimamente ligada à busca por Deus e à sua vontade, sendo vital para o crescimento espiritual da família e a compreender as Escrituras. Provérbios 2, versículo 6 vai dizer: porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca é que vem o conhecimento e o discernimento. É fundamental para tomar decisões e resolver problemas. Quem tem o conhecimento, irmão, ele resolve o problema. É assim ou não é? Vou dar um exemplo. Eu não entendo muito, mas às vezes quando eu estou aqui, eu percebo, eu tenho percepção de às vezes do som está dando algum ruído, algum problema. Mas quem tem o conhecimento, ele sana o problema. Aí vem um Marquinho lá com aquele computadorzinho dele aqui, filho, ó. Pá, 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 já sobe aqui, ó. Resolve o problema. Acabou. Porque ele tem o conhecimento. Ele resolve. Porque quem conhece, resolve. Acaba com o problema. Ele não deixa as coisas ficar para amanhã, enrolando. Não, não. Ele quer definir logo o problema. Ele quer acabar com ele. Porque ele sabe. Porque ele já tem a sabedoria, ele tem a inteligência e o conhecimento, a execução de tudo aquilo que você já tem. Amém? O conhecimento é a execução de tudo aquilo que você já tem, da sabedoria e da inteligência. E o Marquinhos sobe aqui, resolve o problema, irmão. Porque ele conhece. Me bota naquela mesa lá, meu irmão. Já era, irmão, o som vai ficar todo zoado. Porque eu não tenho conhecimento daquilo. É muito botão ali, é muita informação, irmão. Só quem conhece, quem tem ali tentado com ele ali, aprendendo que já comendo. Não, isso aqui é do volume, isso aqui é do estéreo, isso aqui é não sei o que, do retorno. Irmão, é quem conhece.
Então, tem gente que está metendo alçada onde não deve mexer também. Ainda que você pegar um conselho, pega um conselho de quem conhece, de família. Porque até para você escolher para alguém tentar resolver o teu problema, você tem que saber filtrar também. Porque pode te dar algum conselho errado. Um conselho que vai destruir de vez o seu muro. Não bote qualquer material na edificação dos teus muros, meu irmão. Bote coisa de qualidade. E as coisas de qualidade são as coisas que são do céu. Não terceirize as coisas. Não troque o verdadeiro pelo falso. Porque o falso não tem durabilidade. Ele só maqueia o negócio. Conhece aquela pessoa que fala assim, não gosto de botar nada de porcaria, gosto de botar coisa boa. Então, porque sabe que dura, sabe que vai permanecer. Agora bota minha coisa assim, gambiarra, né? Fica maquiando o negócio. Tu vai gastar o dinheiro do novo, do bom que tu tinha que botar. Bota o melhor cimento, bota o melhor tijolo, compra a melhor tinta, souvenir, Carol. Não, meu irmão, bota o melhor. Bota o melhor. Estou acabando, igreja. E aí, quando você age com conhecimento de Deus, você resolve os problemas. Você não é uma pessoa omissa, você não, eu vou resolver, eu vou tomar decisões. Tu vai se levantar como um sacerdote santo dentro do seu lar, como um homem de Deus, uma mulher de Deus, vai botar ordem, vai organizar tudo, irmão. Porque até para construir tem que haver uma organização, uma sintonia. Para levantar uma parede não é de qualquer maneira, ela requer um nível, ela requer uma linha, ela tem que estar reta, ela tem que estar no plumo. Não se levanta de qualquer maneira, porque se levantar de qualquer maneira ela vai cair. Construa com as coisas certas, use as ferramentas corretas. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. E aí, quando você tem o conhecimento, a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, aí, filho, aí é o que eu te falei, aí o ambiente fica pentecostal. Que aí ele vai dizer assim, pelo conhecimento se encherão as suas câmaras. Câmaras fala da intimidade. Câmara fala do ambiente secreto. Câmara fala de um lugar de intimidade. Qual tem sido as câmaras, irmão? Como é que tem sido as suas câmaras? Tem se enchido da glória, da presença? Tu tem preparado uma câmara para Deus estar? Ele tem habitado nessa câmara? Na câmara do teu coração, tu tem um ambiente para Deus aí? Como aquela mulher que viu o profeta, construiu um quartinho e falou, vejo que ali passa um homem de Deus, e preparou um quarto para ele, para quando ele passasse ali, para ele se hospedar lá e dormir. Ou o que você tem levado para dentro dessas câmaras? Elas estão se enchendo da glória, da presença, aleluia, ou ela tem se esvaziado, ou ela tem se destruído. Irmão, quando nós temos a sabedoria, a inteligência e o conhecimento, se encherão as nossas câmeras da glória de Deus, a sua família vai estar cheia da glória, da presença, é um ambiente que vai atrair as pessoas, é um ambiente onde as pessoas querem estar, aleluia, porque você leva sobre a sua vida, sobre o teu as marcas de Cristo. Não uma família perfeita, mas uma família feliz, porque ninguém aqui é perfeito, nós estamos no processo, Filipenses 1,6, nós estamos em obra, aquele que começou a boa obra em vós, ele começou algo, irmão, e vai continuar fazendo até a volta dele, e a família é um processo de obra constantemente. Câmaras representam o lugar da intimidade, da comunhão, não só do casal, mas com Deus, o lugar da revelação, aonde Deus deseja residir e fazer morada. Deus quer fazer morada e residir na sua casa, meu irmão, convida Ele,
convida ele, porque que quando acabar o vinho, irmão, aleluia, ainda que você não tenha percepção, mas vai ter alguém que vai falar assim, faça o que ele manda, somente obedeça, aleluia, ele vai fazer um milagre na sua casa, no meio da sua parentela, somente obedeça. E aí ele vai dizer, e toda sorte de bens. Então, quando temos a sabedoria, quando temos a inteligência, quando temos o conhecimento, aleluia, essa casa, aleluia, vai ter toda a sorte de bens preciosos e agradáveis. Portanto, as riquezas mencionadas aqui, vai além do aspecto material e físico, e também a prosperidade espiritual, que são liberadas por Deus para todas as famílias. Efésios 1:3. Quando caminhamos isso, irmão, você não precisa buscar pela riqueza dessa vida, não, irmão, você tem que ser rico do céu, porque quando tu busca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as coisas vão ser acrescentadas. Quando Deus é primeiro, quando a família busca a Deus, Deus cuida de tudo. A Bíblia vai dizer que nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência, meu irmão. Efésios 1:3 vai dizer, bendito o Deus Pai nosso, Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Há uma promessa para a tua casa, há uma promessa para a tua vida, há uma promessa, aleluia. Você pode dizer um amém, irmão? Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor, porque Deus tem promessa dele para mim, para você, para minha casa. Ele vai dizer, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos e espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É por isso que aqui ele fala que essa família, ela é construída, essa casa com sabedoria, e ela é firmada na inteligência e no conhecimento, se enche as câmaras, as bênçãos, o lugar da intimidade. E aí sim, quando esse conjunto está tudo unido, esses muros são edificados, toda sorte de bens preciosos e deleitáveis vem para a sua casa. Mas é preciso erguer esses muros, irmão. É preciso você erguer esses muros. É preciso você erguer esse muro. E aí vai haver satisfação, alegria e bem-estar para a família. E aí, como você vai mobiliar essa casa? Agora, com o fruto do Espírito Santo. E aí está lá em Gálatas capítulo 5, 22. Vai dizer... Mas o fruto do Espírito, aí você tem que mobiliar essa casa com isso, irmão. Isso tem que estar na sua mobília. Vai dizer, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo... Os que são de Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A sua casa tem que andar no Espírito. Ela tem que manifestar o fruto do Espírito Santo. Né? O fruto do Espírito Santo. Para ela ser edificada, para ela ser uma casa consolidada na rocha, ela tem que manifestar o fruto do Espírito Santo. E aqui eu termino. A metáfora de construção é poderosa, pois nos ensina sobre a importância de edificar a nossa fé e consolidar os alicerces da nossa família na rocha sólida que se chama Jesus Cristo. Te convido a ficar de pé e obrigado pela oportunidade. Pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor, meu irmão?